Então, agora que a gente já falou sobre todas as bases da fisiologia sensorial, a gente vai começar a falar dos sentidos propriamente ditos. Começando pelos sentidos somáticos, que envolvem o tato, a propriocepção, a temperatura e a nocicepção. Aqui a gente vai falar de modo geral de como essas percepções, esses estímulos, são processados e interpretados pelo nosso cérebro, tá? Então, aqui a gente tem uma diferenciação entre tato discriminativo, propriocepção e vibração, que são processados por uma via, enquanto que a sensação irritante, temperatura e o tato grosseiro são processados por uma outra via. E aqui a gente vai discutir cada uma delas. Então, nessa primeira via, o neurônio sensorial primário, ele vai fazer sinapse aqui no bulbo com um neurônio secundário. E esse neurônio secundário, ele vai cruzar essa linha média aqui no bulbo e enviar suas projeções para o neurônio terciário. Só colocar aqui a seta. Então, aqui nesse neurônio terciário, você vai ter uma projeção desses neurônios para o córtex somatosensorial, que é onde essa informação vai ser processada e interpretada. Essa via é um dos grandes exemplos de processamento do tato fino. Como eu falei, é o tato discriminativo, ou tato fino, ou epicrítico, que é responsável por estímulos mais suaves com grande precisão. Em relação à segunda via, que vai interpretar e enviar, na verdade, projeções relacionadas a estímulos nociceptivos de temperatura e de tato grosseiro ou protopático, essa via ela vai começar aqui na medula espinhal, fazendo sinapse na medula espinhal com o neurônio secundário. Esse neurônio secundário, por sua vez, vai cruzar a linha média aqui no corno dorsal da medula espinhal e vai enviar essas projeções diretamente ao tálamo, de forma ipsilateral. Aqui no tálamo, ela vai fazer sinapse, esse neurônio secundário vai fazer sinapse com o neurônio terciário, que vai, então, enviar suas projeções até o córtex somatosensorial. Essa é a visão geral de como essas informações são interpretadas. Mas a gente vai discutir funcionalmente sobre esse sentido nas próximas sessões. Por sua vez, o córtex somatosensorial é o ponto de chegada das vias que são oriundas da pele, do sistema musculoesquelético e também das vísceras. Então, nesse mapa do córtex que a gente vê aqui nessa imagem à direita, o que a gente percebe é que existe uma representação de diferentes partes do corpo em diferentes regiões do córtex somatosensorial primário. Então, a quantidade de espaço no córtex somatosensorial de cada parte do corpo é proporcional à sensibilidade dessa parte. Então, aqui a gente vê a apresentação da mão, por exemplo, como um grande espaço no córtex que é dedicado a ela. Significa que na mão a gente também tem uma maior sensibilidade. Nesse homúnculo de Penfield, aqui embaixo, é mostrado também justamente essa representação de uma mão grande que é dedicado uma grande parte da região do córtex somatosensorial primário a ela, indicando que a gente tem ali uma grande sensibilidade. Uma coisa curiosa é que se uma parte do corpo em particular for mais utilizada, a gente vai ter uma expansão dessa região topográfica no córtex. Esse processo de mapa sensorial que é refletido no córtex, a gente também chama de somatotopia, tá? Então, por exemplo, as pessoas com deficiência visual que aprendem a ler em braille com a ponta dos dedos ampliam a região do córtex somatosensorial que é dedicada à ponta dos dedos. Isso já foi visto em algumas pesquisas experimentais também. Em relação aos receptores táteis, eles são encontrados tanto na pele quanto nas vísceras e estão entre os receptores mais comuns do corpo. Eles respondem a diversos tipos de formas de estímulo e cada receptor vai ser relacionado a um estímulo específico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as terminações nervosas livres, que são estimuladas por temperatura, estímulos nocivos, movimentos do pelo, e são localizadas ao redor das raízes dos pelos e sobre a superfície da pele, como por exemplo aqui. São terminações nervosas não mielinizadas e apresentam uma adaptação variável.
Em relação aos corpúsculos de Meissner, eles respondem a movimentos de vibração de baixa frequência e toque leve, e são encontrados em camadas superficiais da pele, sendo encapsuladas com tecido conectivo e também apresentam uma adaptação rápida. Em relação aos corpúsculos de Pacini, eles detectam vibrações de alta frequência e são encontrados em camadas mais profundas da pele, sendo encapsulados em tecido conectivo também e apresentando uma adaptação rápida. Os corpúsculos de Ruffini, por sua vez, eles detectam estiramentos da pele. Então, eles são localizados em camadas mais profundas e apresentam terminações nervosas mais alargadas, produzindo também um receptor de adaptação lenta. Os receptores de Merkel, eles são sensíveis à pressão contínua e sustentada, e também à textura. Eles são localizados nas camadas superficiais da pele e apresentam na sua estrutura uma célula epidérmica em contato sináptico com o terminal nervoso alargado. Eles são receptores de adaptação lenta. Agora falando um pouco sobre os receptores de temperatura, eles são caracterizados como terminações livres, tá? E eles podem ser sensíveis tanto ao frio quanto ao calor, dependendo das fibras que vão ser ativadas. Então, os receptores para calor eles são estimulados com temperaturas de 37 a 45 graus e acima disso você já começa a ter uma sensação de calor doloroso. E os receptores para o frio são primariamente sensíveis a temperaturas mais baixas do corpo, então abaixo de 37 graus Celsius. Existem algumas classes de fibras nervosas somatosensoriais, sendo que as que estão relacionadas de fato à temperatura são as fibras A delta e as fibras C. Mas a gente vai falar de todas aqui. As fibras A beta, elas são grossas, mielinizadas e apresentam uma alta velocidade de condução, de 30 a 70 metros por segundo, e são associadas a estímulos mecânicos. A fibra A delta, por sua vez, são fibras finas, mielinizadas, que possuem uma velocidade de condução de 12 a 30 metros por segundo, sendo associadas com frio, dor rápida e estímulos mecânicos. Por outro lado, as fibras C, elas são finas e não mielinizadas, sendo uma velocidade de condução bem lenta, de 0,5 a 2 metros por segundo, sendo associadas também com dor lenta, calor, frio e estímulos mecânicos. Agora, falando um pouco mais sobre o processo de nocicepção, a gente tem que os nociceptores eles são neurônios com terminações nervosas livres, os quais respondem a vários estímulos nocivos intensos, que podem ser químicos, mecânicos ou térmicos, e que causam ou têm potencial para causar um dano tecidual. Os sinais aferentes desses nociceptores são levados para o sistema nervoso central por meio das fibras A delta e também das fibras C, tá? Então, como é que acontece esse processo de percepção dolorosa? Primeiro, tudo começa com a transdução, que é basicamente quando o impulso doloroso é recebido pelos nociceptores e transformado em potenciais de ação. Segundo, pela transmissão, onde o impulso é conduzido até a coluna posterior da medula espinhal, que é aquele slide onde eu falei sobre o sistema nervoso central e a integração dos sinais. E esse sinal ele é modulado na coluna posterior da medula espinhal, antes de chegar aos níveis superiores do sistema nervoso central. Isso porque é importante que os sistemas dolorosos eles passem pelo processo de modulação para poder chegar até um nível central, onde ele vai ser percebido pelo sistema nervoso central, correto? Agora a gente precisa caracterizar dois tipos diferentes de dor, que é a dor rápida e a dor lenta. A dor nociceptiva ela vai se originar em duas fases. A primeira fase é mediada pelas fibras de rápida condução, tá? Que são as fibras A delta, que apresentam uma condução de 12 a 30 metros por segundo e são responsáveis justamente por perceber uma dor aguda que é mais extrema. Esses nociceptores eles apresentam um alto limiar, então ele precisa de um estímulo muito forte, muito intenso, para ultrapassar esse limiar. E eles também são caracterizados como nociceptores unimodais, ou seja, além desse estímulo precisar ser muito forte, só vai ser necessário um tipo de estímulo para ativar esse receptor, esse nociceptor. Então, ou é um estímulo mecânico, ou é um estímulo térmico, ou é um estímulo químico de alta intensidade que vai
realizar essa estimulação dessas fibras, tá? Na segunda fase, você vai ter fibras de condução lenta, tá? Que no caso são as fibras C, que vão justamente caracterizar uma dor prolongada e menos intensa. Os receptores responsáveis por essa percepção são receptores mecânicos, térmicos e químicos. E é por isso que é considerado os nossos receptores polimodais, porque diferente da dor rápida, onde um estímulo é suficiente para causar, aqui é a junção de vários estímulos mecânicos, térmicos e químicos que vão gerar essa sensação de dor lenta. Esses mecanismos da dor lenta são mais complexos, porque eles envolvem mobilização de células, cascatas de reações bioquímicas, e também a membrana desse neurônio nociceptivo fica com o limiar mais baixo por causa dessas substâncias inflamatórias. Então, no caso da dor lenta, por exemplo, onde você tem um processo inflamatório ali exacerbado, o limiar de ativação desses neurônios fica mais baixo. Então, é por isso que quando você está, por exemplo, com alguma inflamação na pele, quando você toca na pele, você sente ela mais sensível e mais dolorosa. Mesmo que você toque em outra parte da região para comparar, a sua pele esteja normal. Porque na região onde você tem inflamação, o limiar dos nociceptores vai ficar mais baixo, fazendo com que mesmo estímulos fracos consigam ativar aquela sensação dolorosa. Na dor rápida, de outra forma, você tem, por exemplo, uma queimadura e você vai pegar num fósforo e sente aquela queimação e rapidamente tira. Quer dizer, houve uma condução rápida ali de potencial que fez você ter esse reflexo de retirada, tá? Um exemplo de dor crônica é a neuropatia diabética, que é caracterizada por uma dor que é distal, bilateral, simétrica em bota. Então, você sente que o seu pé ele vai estar envolvido por aquela dor, gerando um tipo de queimação, formigamento. Ela é contínua, profunda e geralmente intensa, com sensação de agulhadas que pioram à noite. Essa é a característica sintomatológica. Frequentemente, a dor neuropática ela associa-se a alterações sensitivas, como a alodínia, a parestesia, a hiperalgesia na área afetada. Então, esse é um exemplo de como um processo de diabetes consegue afetar os nervos e, consequentemente, gerar uma degeneração nervosa. E esse nervo danificado ele vai gerar todo esse processo de dor caracterizado, bem característico no caso de neuropatia diabética. Por fim, a gente também fala aqui sobre um processo, uma discussão, na verdade, que é antiga, mas também é atual, de como é que o nosso corpo consegue regular ou modular a percepção dolorosa. Dois pesquisadores, lá em 65, eles criaram uma teoria chamada teoria do portão, que é para tentar explicar qual é a influência da estimulação cutânea tátil no alívio da dor. O que significa isso? Como é que, quando a gente bate o dedo mindinho do pé numa quina de uma mesa, por exemplo, por que a nossa primeiro reflexo é ir naquele dedo mindinho e tentar pressionar ele e a gente tem a sensação de que isso alivia aquela dor? Bom, é isso que essa teoria tenta explicar. E ela admite que existe nos cornos posteriores da medula um mecanismo neural que se comporta como um portão, que pode controlar a passagem dos impulsos nervosos transmitidos desde as fibras periféricas até o sistema nervoso central através da medula. Então, em A, aqui a gente tem uma imagem que vai mostrar uma circuitaria onde você não tem um estímulo doloroso. Então, há uma ausência do sinal de entrada para essas fibras C, tá? O que essa teoria fala é que existe interneurônios inibidores tonicamente ativos. O que significa isso? Existe um neurônio entre essa fibra C e a fibra desse neurônio que vai levar para via ascendente até chegar no céfalo. Existe um neurônio que vai inibir tonicamente esse neurônio secundário aqui, fazendo com que não haja o processamento da informação dolorosa. Então, não existe dor, por quê? Porque esse neurônio está tonicamente inibindo essas fibras de levar qualquer informação.
quando você não tem nenhuma entrada, né, de estímulo nessa fibra C. E é por isso que a gente não sente dor constantemente. Essa é a teoria. O que acontece é que quando você tem uma dor intensa, tipo bater o mindinho na quina de uma mesa, essa fibra C vai interromper a inibição dessa via. Então, o que acontece é que essa fibra C ela vai inibir esse neurônio, esse interneurônio, fazendo com que essa inibição que ele estava fazendo aqui cesse. Vou até colocar um pontinho aqui para ficar melhor. Essa fibra C, agora ativada por um estímulo doloroso, vai inibir esse interneurônio que antes estava inibindo essa célula bem aqui, tá? E aí ela vai deixar de ser inibida e vai conseguir ser estimulada por esse estímulo doloroso, que vai fazer com que haja essa conexão e essa passagem de informação desse estímulo doloroso para o encéfalo. Justamente porque a inibição desse interneurônio vai ser cessada, tá? E aí vai ser enviado um sinal forte para o encéfalo. O que a teoria fala também é que essa dor pode ser modulada por sinais somatosensoriais simultâneos. Então, quando você tem um estímulo doloroso, que você tem a ativação das fibras C que tentam inibir esse interneurônio aqui, se você estimular contato ou estímulo não doloroso, essa mesma região que foi afetada, você vai estar estimulando fibras A beta. E essas fibras elas vão realizar a estimulação desse interneurônio aqui, fazendo com que ele volte a ter a sua atividade inibitória sobre esse neurônio bem aqui, tá? Isso vai fazer com que no final esse estímulo doloroso que antes estava sendo percebido, agora não mais seja, justamente porque esse interneurônio foi ativado novamente por um estímulo não doloroso. Acho que ficou claro, se não ficou, vocês podem mandar perguntas também aqui nos comentários, tá? Bom, como vocês viram, essa parte sobre dor, sobre tato, sistemas somatosensoriais é um pouco mais complexa do que o que a gente tinha visto anteriormente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de perguntar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês e tirar todas as dúvidas que existirem. Com isso, a gente finaliza a nossa parte 3, que era sobre sistemas somatosensoriais.